Olá pessoal, tudo bem? Vamos hoje para mais um vídeo falando sobre a doutrina espírita. Vamos falar sobre diferentes ordens de espíritos numa escala espírita. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento deles próprios, nas qualidades que já adquiriram e nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. Os espíritos, em geral, admitem três categorias principais, ou três grandes divisões. São os espíritos puros, os bons espíritos e os espíritos imperfeitos. Temos a primeira ordem, são os espíritos puros, uma classe única. Segunda ordem, bons espíritos. Temos espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos sábios e espíritos benévolos. Esses constituem a segunda ordem. E na terceira ordem, que são espíritos imperfeitos, nós temos 5 classes: espíritos batedores, espíritos neutros, espíritos pseudo-sábios, espíritos levianos e espíritos impuros. Vamos começar pelos da terceira ordem, ou seja, os espíritos imperfeitos. Características gerais: predomínio da matéria sobre o espírito, propensão ao mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as características que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o buscam através de atos e pensamentos. Apresentam ideias pouco elevadas. Nem todos espíritos, imperfeitos são essencialmente maus. Uns não fazem nem o bem nem o mal. Outros, ao contrário, gostam de fazer o mal, têm prazer em ter oportunidade de fazer o mal. Espíritos impuros, eles são inclinados para o mal, dão conselhos pérvidos, sopram a discórdia e a desconfiança e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Induzem à perdição. Sua linguagem é grosseira e revela a baixeza de suas inclinações. Alguns povos os designam pelos nomes de demônios, maus gênios, espíritos do mal. Espíritos levianos. Eles são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente ao erro. Vulgarmente, tratados de duendes, trágicos, gnomos, diabretes. Em comunicações, sua linguagem é a miúde, espirituosa e faceta, mas sem profundeza de ideias. Tomam nomes supostos, mais por malícia do que por maldade. Espíritos pseudo-sábios. Creem saber mais do que realmente sabem. A linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Através da linguagem penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação de que ainda não puderam se livrar. Espíritos neutros. Nem bons nem maus, não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas deste mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Espíritos batedores, também chamados de perturbadores. Não formam uma classe distinta pelas suas qualidades pessoais. Manifestam geralmente sua presença por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas, movimentos e deslocamento anormal de corpos sólidos, agitação no ar e etc. São presos à matéria, agentes principais das vicissitudes dos elementos do globo, quer atuem sobre o ar, a água, o fogo, os corpos duros, quer nas entranhas da terra. Segunda ordem, bons espíritos. Características gerais: predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Reúnem o saber e qualidades morais, ainda não completamente desmaterializados.
compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Esses espíritos podem ser divididos em 4 grupos principais. Espíritos benévolos. A bondade é a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Agora, espíritos sábios. Têm amplos conhecimentos. Preocupam-se menos com a moral e mais com o científico e intelectual. Só encaram a ciência do ponto de vista de sua utilidade. Agora mais uma classe, espíritos de sabedoria. Caracterizam pelas qualidades morais da ordem mais elevada. São dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e as coisas. E agora os espíritos superiores. Reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem variavelmente digna, elevada e muitas vezes sublime. Dão noções mais exatas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem, e encarnam somente para cumprir missão. São espíritos que vêm aqui na Terra só por missão. E agora a primeira ordem, são os espíritos puros. Características gerais. Nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Esses espíritos percorrem todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Não têm mais que sofrer provas nem expiações. Não estão mais sujeitos à reencarnação. Gozam de inalterável felicidade. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Na questão número 115 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos esclarece. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente conduzir à perfeição, pelo conhecimento da verdade e para os aproximar de Deus. A felicidade eterna e sem perturbações. Eles a encontrarão nessa perfeição. Os espíritos adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. Uns aceitam essas provas com submissão e chegam mais prontamente ao seu destino. Outros não conseguem sofrê-las sem lamentação e assim permanecem, por sua culpa, distanciados da perfeição e da felicidade prometida. Questão 115A. Segundo isto, os espíritos na sua origem se assemelham a crianças, ignorantes e sem experiência, mas adquirindo pouco a pouco os conhecimentos que lhes faltam ao percorrer as diferentes fases da vida. A criança rebelde permanece ignorante e imperfeita. Seu menor ou maior aproveitamento depende de sua docilidade. Mas a vida do homem tem fim, enquanto a dos espíritos se estende ao infinito. Na questão 116, todos os espíritos se tornarão perfeitos. Eles mudam, embora devagar, porque, como já dissemos uma vez, um pai justo e misericordioso não pode banir eternamente os seus filhos. Querias que Deus, tão grande, tão justo e tão bom, fosse pior que nós mesmos?
Não poderia, né? Questão 117. A pergunta é a seguinte: depende dos espíritos apressar o seu avanço para a perfeição? Resposta: certamente. Eles chegam mais ou menos rapidamente, segundo o seu desejo e sua submissão à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que um rebelde? 118. Questão: os espíritos podem degenerar? Resposta: não. À medida que avançam, compreende o que os afasta da perfeição. Quando o espírito conclui uma prova, adquiriu o conhecimento e não mais o perde. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda nunca. Questão 119. Deus pode livrar os espíritos das provas que devem sofrer para chegar à primeira ordem, os espíritos puros? Resposta: se eles tivessem sido criados perfeitos, não teriam merecimento para gozar os benefícios dessa perfeição. Onde estaria o mérito sem a luta? De outro lado, a desigualdade existente entre eles é necessária à sua personalidade, e a missão que lhes cabe nos diferentes graus está nos desígnios da providência, com vistas à harmonia do universo. Como na vida social, todos os homens podem chegar aos primeiros postos. Também poderíamos perguntar por que motivo o soberano de um país não faz de cada um de seus soldados um general. Porque todos os empregados subalternos não são superiores? Porque todos os alunos não são professores? Ora, entre a vida social e a espiritual existe ainda a diferença de que a primeira é limitada e nem sempre permite a escalada de todos os seus degraus, enquanto a segunda é indefinida e deixa a cada um a possibilidade de se elevar ao posto supremo. Questão número 120. Pergunta: todos os espíritos passam pela feira do mal para chegar ao bem? Resposta: não pela feira do mal, mas pela feira da ignorância. Questão 122. Como podem os espíritos em sua origem, quando ainda não têm a consciência de si mesmos, ter a liberdade de escolher entre o bem e o mal? Há neles um princípio, uma tendência qualquer que os leve mais para um lado do que para outro? Resposta: o livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo. Não haveria liberdade se a escolha fosse provocada por uma causa estranha à vontade do espírito. A causa não está nele, mas no exterior, nas influências a que ele cede em virtude de sua espontânea vontade. Esta é a grande figura da queda do homem e do pecado original. Uns cederam à tentação e outros a resistiram. Questão número 127. Pergunta: os espíritos são criados iguais quanto às faculdades intelectuais? São criados iguais, mas não sabendo de onde vem, é necessário que o livre-arbítrio se desenvolva. Progridem mais ou menos rapidamente, tanto em inteligência como em moralidade. Os espíritos que seguem desde o princípio o caminho do bem, nem por isso são espíritos perfeitos. Se não têm mais tendências, não estão menos obrigados a adquirir a experiência e os conhecimentos necessários à perfeição. Podemos compará-los a crianças que, qualquer que seja a bondade dos seus instintos naturais, têm necessidade de desenvolver-se, de esclarecer-se, e não chegam sem transição da infância à maturidade. Assim como temos homens que são bons e outros que são maus desde a infância, há espíritos que são bons ou maus desde o princípio, com a diferença capital de que a criança traz os seus instintos formados, enquanto o espírito, na sua formação, não possui mais maldade que bondade. Ele tem todas as tendências e toma uma direção ou outra em virtude do seu próprio livre-arbítrio. Eu queria agradecer a tua presença aqui, mais uma vez, pedindo para você divulgar esse vídeo em suas redes sociais, para que possamos divulgar a doutrina espírita. Muito obrigado e até semana que vem com um novo vídeo.